Fred Rogers era mais do que um vizinho gentil da TV. Ele era um lutador. Em 1984, o Burger King exibiu um anúncio publicitário com um falso Sr. Rodney a vender hambúrgueres. O Fred fez uma chamada telefônica. O anúncio desapareceu da noite para o dia. Quando o KKK usou a sua voz para mensagens racistas dirigidas a crianças, ele não ficou apenas zangado. Ele interpôs uma ação judicial, mas havia uma linha que nem este cavalheiro cruzaria. Quando os produtores o pressionaram a comprometer os seus valores, Fred fez algo que ninguém esperava. Vamos conhecer a história completa. Fred Rogers nasceu a 20 de março de 1928 em Latrobe, Pensilvânia. A sua família era rica. O seu pai era empresário e viviam numa grande casa de tijolos com tudo o que uma criança poderia desejar. Livros, brinquedos, música. Mas Fred não se sentia sortudo. Tinha problemas de saúde e estava preso a maior parte do tempo. Enquanto outras crianças brincavam lá fora, Fred ficou em casa, a observar pela janela. Mesmo com todo o conforto à sua volta, sentia-se sozinho. Essa solidão moldou-o. Deu-lhe um coração que podia sentir o que os outros sentiam. Mais tarde, usou este sentimento para ajudar as crianças a sentirem-se vistas e amadas. Quando era criança, Fred ficava doente com frequência. Tinha asma e teve de ficar em casa durante semanas. A sua mãe tentou melhorar as coisas. Ela costurou fantoches para ele e tocou piano com ele. Mas os dias eram longos e a solidão não se ia embora. Também ganhou peso e ficou tímido. Não falava muito na aula. Não tinha muitos amigos, mas observava as pessoas. Apercebeu-se das suas emoções, das suas tristezas, das suas felicidades, dos seus medos. Esta capacidade silenciosa ajudá-lo-ia mais tarde a falar com milhões de crianças de uma forma que elas realmente entendessem. Por volta dos 11 anos, aconteceu algo que Fred nunca mais esqueceu. Alguns rapazes do seu bairro começaram a chamar-lhe Fat Freddy. Um dia, perseguiram-no por 11 quarteirões, gritando e rindo. O Fred estava apavorado. Ficou sem fôlego, humilhado e magoado. Aquele momento deixou-lhe uma cicatriz, mas também lhe deu um propósito. Mais tarde, falaria sobre o bullying no seu programa. Não como professor, mas como alguém que tinha passado por isso. Mostrou às crianças como lidar com a dor, como ser gentil e como se defender. Havia uma pessoa que fazia com que os jovens se sentissem completamente amados. O seu avô, Fred McFeely. Todos os domingos, Fred visitava a quinta do avô. Aí, sentiu-se livre. Podia correr nos campos, explorar a natureza e ser ele próprio. O seu avô dizia: Freddy, tornas o meu dia muito especial só por seres tu. Essas palavras ficaram com ele para sempre. Deram-lhe força quando se sentiu invisível. Mais tarde, nomeou uma personagem do seu programa, o Sr. McFeely, em homenagem ao homem que o fazia sentir especial apenas por existir. O ensino secundário trouxe mudanças. Fred entrou na Latrobe High como um miúdo quieto e acima do peso, que ainda carregava o peso do bullying. Mas um aluno chamado Jim Stumbaugh entrou em contato com ele e tornou-se amigo. Esta amizade tirou o Fred da concha. Participou nas atividades escolares e descobriu um talento para a liderança. No seu último ano, Fred tornou-se presidente do conselho estudantil. Envolveu-se com música, teatro e oratória. Perdeu peso, ficou mais confiante e finalmente começou a acreditar em si próprio. Esta viagem de rapaz quieto a líder ensinou-lhe o quão poderosas a bondade e a amizade podem ser. Em 1946, Fred começou a faculdade em Dartmouth, mas passado um ano transferiu-se para o Rollins College, na Flórida. Esta escolha mudou tudo. Em Rollins, Fred encontrou a música. Estudou profundamente e compôs mais de 200 peças. Formou-se magna cum laude em 1951 em composição musical. A sua tese de final de curso foi uma sonata para piano. Aquela música não ficou na sala de aula. Mais tarde, encheria os corações das crianças através do seu espetáculo. As suas canções suaves tornaram-se ferramentas para ajudar as crianças a compreender sentimentos, medos e amor. Nesse mesmo ano, Fred foi visitar a casa deles e viu uma televisão pela primeira vez. O programa a que assistiu estava cheio de palhaçadas, piadas e caretas. Ele não se riu. Ele ficou perturbado. Ele pensou, isto poderia ser algo belo. Por que razão está a ser desperdiçado? Aquele momento atingiu-o duramente. Não foi apenas um pensamento passageiro, foi uma constatação que mudou a minha vida. Foi então que decidiu entrar para a televisão, não para se tornar famoso,
mas para usar isso para ajudar crianças. Aquela tela a preto e branco mostrou-lhe o poder dos media e o seu potencial para o bem. Fred mudou-se para Nova York em 1951 e começou a trabalhar na NBC. Trabalhou nos bastidores de grandes programas como Your Hit Parade e The Voice of Firestone. Ajudou com adereços, mudanças de cenário e produção ao vivo. A NBC produziu mais de 1.000 horas de programas em direto por semana. Foi agitado, mas o Fred aprendeu muito. Ainda assim, algo não parecia estar bem. Viu como o dinheiro e os patrocinadores controlavam tudo. Não gostava do barulho, dos anúncios, da falta de coragem. Esta experiência deixou clara a sua decisão. Ele não queria fazer parte da TV comercial. Depois, em 1953, Fred afastou-se daquele mundo. Ele não queria correr atrás de audiências. Ele queria ajudar as crianças a crescer. Matriculou-se num seminário em Pittsburgh e também estudou desenvolvimento infantil com a Dra. Margaret McFarland. Ele não estava apenas a aprender sobre a fé. Estava a aprender sobre as crianças, as emoções e como falar com elas de uma forma que realmente importasse. Era um caminho invulgar. A maioria das pessoas escolheu uma coisa. Escolheu 3, media, psicologia e espiritualidade. Esta mistura mais tarde tornaria o seu programa diferente de tudo o que já havia na TV. No mesmo ano, Fred regressou a Pittsburgh e juntou-se a um novo projeto, a WQED, a primeira estação de TV educativa financiada pela comunidade nos Estados Unidos. A estação foi lançada em 1954 numa mansão renovada. Tinham pouco dinheiro e poucas pessoas, mas tinham grandes ideias. Na WQED, foi o co-produtor, o único marionetista e até tocou órgão ao vivo. Não se tratava de uma produção de grande orçamento. Era apenas Fred a trabalhar discretamente nos bastidores, criando algo mágico. Inventou uma família de personagens fantoches. Daniel Striped Tiger, King Friday Trees, Queen Sarah Saturday, X the Owl, Henrietta Pussycat e Lady Elaine Fairchild. Muitos deles receberam nomes de pessoas reais da sua vida. A sua mulher, os seus colegas de trabalho, os seus amigos. O programa deveria ser simples, apenas uma forma de apresentar curtas-metragens infantis, mas Rogers transformou-o em algo muito maior. Construiu histórias completas e deu personalidade a cada boneco. O resultado? The Children's Corner ganhou o Prêmio Sylvania de 1955 para melhor espetáculo infantil produzido localmente. Chegou mesmo a ser exibido a nível nacional pela NBC. Mas Fred não queria os holofotes. Deixou os fantoches e a música falarem. Ao mesmo tempo, Rogers assumiu algo que a maioria das pessoas não ousaria fazer. Ele foi para o seminário. Em 1955, começou a estudar no Seminário Teológico de Pittsburgh, enquanto ainda trabalhava a tempo inteiro na WQED. Ele não largou o seu emprego. Em vez disso, conseguiu encaixar as aulas durante o horário de almoço. Esta vida dupla durou 8 longos anos. Corria do estúdio para o seminário e voltava, por vezes sem sequer trocar de roupa de trabalho. Além disso, ele e a co-apresentadora Josie Carey viajaram para Nova York para espetáculos ao vivo semanais. Mesmo assim, continuou com os seus estudos. O seu objetivo não era tornar-se um pregador. Ele não queria um púlpito. O que ele queria era usar a televisão para elevar os corações e as mentes das crianças. Foi por isso que, quando finalmente se formou em 1963, não foi para uma igreja. Ele ficou no estúdio, mas algo de extraordinário aconteceu nesse mesmo ano. Fred Rogers foi ordenado ministro presbiteriano, não para liderar uma congregação, mas para servir as crianças através da televisão. Foi uma ordenação inédita. A igreja viu o que ele estava a fazer e percebeu que não precisava de 4 paredes e bancos. Ele tinha uma câmara. E através dessa câmara, chegou a milhões. Cada música, cada cena de marionetas, cada momento era a sua forma de partilhar uma mensagem de amor, aceitação e honestidade emocional. Depois chegou um momento decisivo que a maioria das pessoas esquece. Em 1963, Rogers foi para o Canadá. Aí, na Canadian Broadcasting Corporation, criou o Mr. Rogers, um programa de 15 minutos com 337 episódios. Pela primeira vez, Fred apareceu em frente às câmeras. Até então, permaneceu nos bastidores, mas o executivo da CBC, Fred Rainsbury, convenceu-o a manter-se sob os holofotes. Não foi fácil. Rogers era tímido e inseguro, mas foi nesta versão canadiana que tudo mudou.
Desenvolveu o seu estilo gentil, falava diretamente com as crianças e começou a construir o que mais tarde se tornaria o bairro da fantasia. Aquele primeiro concerto no Canadá ajudou a moldar o calmo e atencioso Sr. Rogers que o mundo viria a conhecer mais tarde. Quando Fred Rogers regressou a Pittsburgh, em 1966, não voltou apenas para casa. Ele trouxe consigo algo grande. Depois de alguns anos no Canadá, onde criou uma versão inicial do seu programa infantil, comprou de volta os direitos e começou do zero na WCAD, uma estação de TV pública local. Pegou em partes do seu programa anterior, como o bairro do Faz de Conta, e misturou-as com novas ideias que se focavam mais em momentos da vida real. No início, o programa só era transmitido em Pittsburgh, mas depois a Fundação Sears Roebuck deu-lhe financiamento. Isso mudou tudo. No dia 19 de fevereiro de 1968, o bairro do Sr. Rogers foi transmitido a nível nacional pela NET, que mais tarde se tornou a PBS. Este não era apenas mais um programa infantil. A maioria dos programas infantis de TV naquela época eram altos, rápidos e cheios de palhaçadas. Rogers fez o contrário. Ele abrandou as coisas. Criou um espaço que parecia calmo e seguro. E no início da década de 1970, aquele pequeno concerto tranquilo já se tinha tornado um nome conhecido. Esteve no ar durante mais de 30 anos e teve quase 1000 episódios. Mas os números por si só não contam toda a história. Desde o momento em que o espetáculo começava todos os dias, Rogers ditava o tom. Entrou pela porta, cantou a sua música tema, vestiu um casaco de malha e tênis. Tornou-se um ritual. E não foi aleatório. Fê-lo para ajudar as crianças a sentirem-se confortáveis. Os camisolas também eram especiais. A sua mãe tricotou cada uma delas à mão até falecer em 1981. O famoso casaco de malha vermelho foi parar ao Smithsonian. Mas uma curiosidade é que usava cardigans verdes com mais frequência. Rogers nem sabia disso. Ele era daltônico para o vermelho e o verde. Ainda assim, aquele simples ato de mudar de roupa dizia às crianças que estavam a entrar num espaço onde eram aceites exatamente como eram. A 1 de maio de 1969, Rogers foi a Washington, D.C., e discursou perante o Senado do ZIL. O presidente Nixon queria reduzir o financiamento da TV pública para metade, de $20 milhões para $10 milhões. Rogers explicou calmamente por que é que isso magoaria as crianças. O seu espetáculo custava apenas $6 mil por ano, menos de 2 minutos de desenho animado. Falou suavemente, mas com profunda emoção. A certa altura, citou letras do seu programa. O senador que estava a ouvir, John Pastore, tinha fama de ser duro. Mas no final, disse, parece que ganhou $20 milhões. Aquele momento não salvou apenas a PBS. Provou que uma voz suave pode ser poderosa. Poucos dias depois, a 9 de maio de 1969, Rogers fez outro movimento ousado, mas isso aconteceu no programa. No episódio 1065, convidou François Clemens, um ator negro que interpretava um polícia, para molhar os pés juntos numa pequena piscina. Esta cena pode parecer simples agora, mas, naquela época, a segregação em piscinas públicas ainda era um problema real. Rogers não deu palestras. Ele apenas demonstrou bondade. Partilhavam a piscina, partilharam uma toalha, e passou uma mensagem clara. Todos merecem respeito. Décadas mais tarde, Rogers lavou os pés a Clemens em privado, dizendo, obrigado por tudo. Aquele episódio é ainda uma posição silenciosa, mas poderosa, contra o racismo. À medida que o programa chegava a mais lares, a sua popularidade crescia. Depois de se tornar nacional em 1968, o público continuou a aumentar. Entre 1985 e 1986, o programa chegou a 1,8 milhões de lares americanos e teve uma audiência de 2,1%. Isso foi enorme para um programa de televisão pública. Rogers escreveu todos os guiões, criou todos os fantoches e até compôs mais de 200 canções e 13 óperas para o espetáculo. Ele não apenas hospedou, ele construiu tudo de raiz. Mesmo depois de o último episódio ter sido transmitido em 2001, as repetições continuaram fortes. Tornou-se um dos programas mais longos da história da PBS. Mas Rogers não estava satisfeito com a direção geral da TV infantil. Preocupava-se que muitos programas estivessem mais interessados em transformar as crianças em consumidores do que em ajudá-las a crescer.
Disse uma vez que uma criança é apreciada pelo que será. Ele será um grande consumidor algum dia. Ele não o disse como um elogio. Recusou-se a usar o seu programa para vender brinquedos ou cereais. Chegou mesmo a impedir o Burger King de publicar um anúncio de paródia usando a sua imagem. Enquanto outros programas eram criados em torno de produtos, Rogers manteve o foco no que as crianças necessitavam emocionalmente. Isso tornou-o diferente e nem sempre foi popular no lado comercial da TV. Até os seus hábitos alimentares refletiam os seus valores. No início da década de 1970, Rogers tornou-se vegetariano. Ele disse, não quero comer nada que tenha mãe. Acreditava na bondade para com os animais, não apenas para com as pessoas. Inspirado por um livro chamado Dieta para um Pequeno Planeta, viu o vegetarianismo como uma forma de demonstrar amor e respeito por todos os seres vivos. No seu programa, nunca mostrou pessoas a comer carne. Se uma cena acontecesse num restaurante, não haveria hambúrgueres nem peixe no ecrã. Chegou mesmo a escrever uma canção protestando contra a prática de tingir pintos para a Páscoa. Esta empatia estava no cerne de quem ele era. Rogers também fez algo que a maioria dos apresentadores de programas infantis não ousaria fazer. Ele falou sobre assuntos difíceis. Apenas 2 dias após o assassinato de Robert F. Kennedy, em junho de 1968, exibiu um episódio especial para ajudar as crianças a compreender o que aconteceu. O boneco Daniel Striped Tiger perguntou, o que significa assassinato? Rogers não se esquivou à pergunta. Explicou de forma simples e honesta. Ao longo dos anos, abordou temas como a guerra, a morte, o divórcio e o racismo. Desde a primeira semana do programa que ajudou as crianças a compreender um mundo complicado, acreditava que falar sobre coisas assustadoras as tornava menos assustadoras. No centro de tudo estava a sua crença nas emoções. Disse às crianças que todos os sentimentos eram aceitáveis, até mesmo a raiva e o medo. Tudo o que é mencionável pode ser mais controlável. Disse. Trabalhou em estreita colaboração com psicólogos infantis para garantir que o programa correspondesse às preocupações reais enfrentadas pelas crianças. Não disse apenas que eram especiais. Mostrou-lhes como lidar com grandes emoções. Deu-lhes ferramentas para se expressarem e assegurou-se de que sabiam que eram amados simplesmente por serem quem eram. Fred Rogers era conhecido pela sua voz suave e sorriso gentil. Mas, nos bastidores, as coisas estavam longe de ser pacíficas. De 1985 a 1990, o set de Mr. Rogers' Neighborhood foi repleto de risos, piadas e surpresas inesperadas. O Fred não era apenas um anfitrião calmo. Adorava diversão, e a equipa adorava provocá-lo. Um dia, chegou a cantar a sua música habitual, pronto para calçar os tênis, mas quando tentou, os seus sapatos não serviam. Eles eram muito pequenos. Fred tentou na mesma, continuando a cantar, até que se desmanchou a rir. Foi uma brincadeira. Um membro da tripulação chamado Jeff trocou os tênis. Os verdadeiros? Jeff estava a usá-los. Todos se riram, incluindo Fred. Outra vez, alguém deixou uma foto obscena onde Fred a encontrava. Em vez de repreender, Fred transformou-o numa piada. Ampliou a imagem e transformou-a num enorme pôster e deu-a ao membro da equipa como presente de Natal. Esse era o tipo de espírito no set. Fred disse mais tarde que sentiu mais falta dos seus colegas de brincadeira do que de qualquer outra coisa depois de se reformar em 2001. The Neighborhood não estava apenas na TV. Era real e cheio de amor e alegria. Em 1985, Fred fez algo surpreendente. Saiu do cenário familiar e apresentou os músicos que deram vida ao espetáculo. Não eram apenas figurantes, eram profissionais do jazz. Johnny Costa no piano, Joe Negri na guitarra, Carl McVicker Jr. no baixo e Bobby Ross Thorne na percussão. Não tocavam músicas simples, tocaram jazz a sério, ao vivo, em todos os episódios. Johnny Costa nem sequer usou um guião. Apenas observou Fred e acompanhou o momento. Isso fez o programa parecer real. Quando Fred os apresentou perante as câmeras, não disse apenas nomes. Mostrou às crianças como cada músico contribuiu para a magia. Era raro ver tanta honestidade na TV infantil, mas Fred acreditava que as crianças mereciam saber quem tornava o programa especial. Era a sua forma de dizer que cada pessoa importa. Fred Rogers também foi ministro, mas se visse o seu programa, talvez nunca soubesse. Ele não pregou, não mencionou Deus, mas toda a sua mensagem veio da fé, do amor, da bondade, da escuta e da paciência.
Acreditava que o seu programa de TV era o seu ministério. As regras da TV pública exigiam que ele mantivesse o programa secular, mas Fred encontrou uma forma de incorporar as suas crenças em cada episódio. Falou de coisas difíceis: morte, divórcio, racismo, não com medo, mas com cuidado. Demonstrou respeito por cada criança, cada convidado. Esta era a sua forma de viver a fé. E milhões sentiam-na, mesmo que nunca tivessem visto a cruz que ele carregava silenciosamente no coração. Algumas pessoas ficam surpreendidas ao saber que Fred Rogers foi um republicano de longa data. Isto parece colidir com a sua mensagem de amor e aceitação, mas Fred não se importava com as linhas partidárias. Ele preocupava-se com as pessoas. Lutou pela TV pública. Acreditava em ajudar os vulneráveis. Anos depois, a comunicação social conservadora atacou-o. Diziam que ele fazia as crianças sentirem-se demasiado especiais. Mas Fred não parou. A sua mulher, Joanne, disse mais tarde que os valores de Trump eram opostos aos de Fred. Se Fred tivesse vivido mais tempo, poderia ter mudado de partido. Mas, no final, as suas ações disseram mais do que o seu registro de eleitor. Ele mostrou que a compaixão pode vir de qualquer lado. Uma das amizades mais próximas de Fred era com François Clemens, o ator que interpretava o polícia Clemens. Fred escalou-o em 1968, tornando-o o primeiro homem negro com um papel recorrente na TV infantil americana. Eram próximos, como uma família, mas houve um capítulo doloroso. Quando Fred descobriu que François era gay, pediu-lhe para o esconder. Naquela época, ser abertamente gay poderia acabar com a sua carreira. Fred temia que o concerto fosse cancelado. Chegou mesmo a encorajar François a casar com uma mulher, o que fez, mas terminou em divórcio. Anos mais tarde, Fred pediu desculpa, acolheu os parceiros de François, apoiou-o e cresceu. O vínculo deles manteve-se forte. Fred não falava publicamente sobre questões LGBTQ, mas através das suas ações, escalando François, partilhando um pedilúvio com ele no ar e estando ao seu lado, enviou uma mensagem silenciosa de amor e mudança. Nem todos os desafios vieram de dentro. Em 1990, algo horrível aconteceu. O Ku Klux Klan começou a usar uma voz falsa de Fred Rogers para espalhar ódio. Gravaram fitas que lembravam o bairro do Sr. Rogers, mas as mensagens eram racistas e cruéis. Um deles descreveu mesmo um linchamento. Tinham como alvo as crianças, partilhando números de telefone nas escolas. O Fred ficou devastado. A sua empresa tomou medidas legais imediatamente. Num dia, um juiz federal ordenou que o clã parasse e entregasse todas as cassetes. Foi uma das poucas vezes em que Fred usou a lei como arma, mas não foi para si próprio. Era para proteger as crianças do ódio disfarçado de bondade. Fred era frequentemente parodiado. O Sr. Robinson's Neighborhood, de Eddie Murphy, foi um dos mais famosos. O Fred não se importou. Via-o como uma brincadeira de amor, mas às vezes precisava de intervir. Em 1984, o Burger King exibiu um anúncio publicitário com um falso Sr. Rodney para vender hambúrgueres. O Fred fez um telefonema educado. O anúncio desapareceu. Foi só isso que precisou. Mas quando alguém ultrapassava os limites, como por exemplo colocar uma arma na mão dele numa t-shirt, Fred não hesitava em processar. Não se importava de ser ridicularizado. Ele preocupava-se com confiança. As crianças confiavam nele. Isso significava tudo. Fred Rogers não pregou apenas amor e bondade. Ele viveu isso. Durante 49 anos, foi casado com Joanne Bird Rogers, uma pianista e educadora que conheceu no Rollins College. Pediu-a em casamento em 1952 com uma carta escrita à mão. Joanne ficou tão entusiasmada que perdeu a carta enquanto corria para ligar e dizer sim. Sim, Sam. A sua história de amor era tranquila, mas profunda. Não se tratava de momentos chamativos. Tratava-se de respeito, confiança e valores partilhados. Criaram 2 filhos, James, nascido em 1959, e John, nascido em 1961. Ambos apareciam ocasionalmente no Mr. Rogers' Neighborhood e diziam a mesma coisa. O pai deles era exatamente o homem que as pessoas viam no ecrã. Joanne manteve-se ao seu lado em todas as fases da vida. Ela era a sua âncora. Fred dizia sempre que ela o ajudava a ver claramente quando as coisas se tornavam difíceis. Quando Joanne faleceu em 2021, aos 92 anos, as pessoas recordavam não só os seus talentos, mas o quanto ela significava para Fred.
Fred tinha também os seus próprios pequenos rituais, que mostravam o quanto levava a sério a ideia de viver com intenção. Durante mais de 30 anos, manteve o seu peso em exatamente 143 libras. Por que esse número? Porque para ele significava "eu amo-te". Uma letra em Ina, 4 em Love e 3 em You. Pesava-se todos os dias depois de nadar. Se ganhasse ou perdesse meio quilo, ajustava-se. Esse número tornou-se parte de quem ele era. Tanto que a Pensilvânia fez do 1400º dia do ano o 1400º dia em homenagem à sua mensagem de amor. A rotina de Fred não se ficou pela balança. Levantava-se antes do amanhecer. Nadava, orava, lia a Bíblia, dormia a sesta e deitava-se às 9h30. Não fumava nem bebia. Chegou mesmo a evitar a cafeína, bebendo um substituto do café chamado Postum, o seu único guilty pleasure, um pouco de Kahlua no gelado. Foi isso. Chegou mesmo a evitar carne, dizendo a famosa frase, "Não como nada que tenha mãe". Num mundo cheio de estrelas de TV conhecidas por hábitos selvagens, Fred era um rebelde calmo e quieto, que escolhia o autocontrolo em vez da autoindulgência. O seu último episódio foi transmitido a 31 de agosto de 2001, apenas 11 dias depois. O mundo mudou para sempre com os ataques de 11 de setembro. Fred já se tinha despedido ao fim de 33 anos e 895 episódios. Mas quando a tragédia aconteceu, as pessoas voltaram a precisar dele. Depois, regressou brevemente para gravar mensagens públicas especiais. O seu conselho de procurar ajudantes trouxe conforto num momento de caos. Ele não ajudava apenas crianças. Ajudou o país inteiro a respirar novamente. Fred planeou cuidadosamente o fim do bairro do Sr. Rogers. A última semana de concertos foi focada nas artes, um dos seus temas favoritos. Cada despedida nestes últimos episódios foi intencional. Até Lady Elaine, a marioneta Traquina, deu a todos um prêmio num concurso de arte. E o Fred, com a sua voz calma, disse uma última vez, "Faze sempre de cada dia um dia especial. Sabe como? Simplesmente sendo você." Ele sabia que não estaria aqui para sempre. Por isso preparou-se para isso também. Trabalhou com psicólogos para ajudar os pais a falar com os filhos sobre a morte e o luto. Acreditava que a honestidade era melhor do que adoçar verdades duras. Ele queria que as crianças soubessem que não há problema em estar triste e que não há problema em fazer perguntas. Ele até disse que não havia problema em responder a estas perguntas. Ninguém sabe ao certo. Mas eu acredito. Depois veio a despedida mais difícil. No final de 2002, Fred começou a sentir dores de barriga. Não foi embora. Quando os médicos finalmente olharam para dentro, encontraram cancro. Já se havia espalhado. Mesmo assim, Fred continuou. Foi o grande marechal no desfile das rosas a 1 de janeiro de 2003, a sua última aparição pública. Logo depois, os médicos removeram-lhe o estômago. Esteve no hospital por 10 dias. Quando chegou a casa, a primeira coisa que fez foi tocar piano. Apenas algumas semanas depois, a 27 de fevereiro de 2003, um dia após o aniversário do seu neto, Fred Rogers faleceu em casa, em Pittsburgh. Estava rodeado pela família. Tinham passado apenas 2 meses desde o seu diagnóstico. O país lamentou, mas Fred deixou mais do que memórias. Deixou um modo de vida, um código de silêncio, uma crença de que cada pessoa é especial e que a bondade, mesmo em pequenas doses, pode mudar o mundo.